totalmente perdoados. E hoje você, em nome de Jesus, vai sair daqui com a consciência do perdão. Amém, irmãos? Eu nasci em um berço muito católico. Minha família não era só nominalmente, mas era praticante. Fiz catequese, primeira comunhão, eucaristia, e tudo mais que precisava. Acho que está falhando o microfone. E sabe, a primeira vez que eu senti a presença de Deus foi numa novena. Quem já foi católico aqui sabe. Mas uma das coisas que me intrigavam muito a respeito da Igreja Católica era, sabe, essa forçação de barra a respeito do perdão. Parece que quando estamos falando dos nossos pecados, nós estamos em linha. Mas essa não é a verdade a respeito da palavra de Deus. Muitas vezes você entra em templos, catedrais, e mais parecem com cemitérios do que como igreja. Eu acredito que a verdadeira igreja e a vontade de Deus é uma igreja viva. Amém, irmãos? De homens e mulheres que se alegram na presença de Deus. Eu acredito que até tem um momento sim de contrição, de ajoelhar, de se derramar, mas cuidado com a sua oração. E hoje eu estou vendo aqui muitos jovens, aleluia, cadê os jovens? Digam um amém bem forte. Aleluia. Tem jovens aqui também com mais de 50, aleluia, irmãos. E sabe uma coisa que às vezes eu fico reparando, é que alguns irmãos eles gostam de fazer uma cena de arrependimento. E às vezes eu fico sempre tentando reparar qual o tipo de oração que está fluindo da vida dos meus discípulos, amém? E eu vou lá como um bom pastor tentar escutar, aleluia. Não deixa ele perceber que eu estou ouvindo. Mas sabe, é triste ver que alguns irmãos estão gastando o seu tempo na presença de Deus, falando de pecado, coisas que já foram resolvidas. E ele poderia estar desfrutando da presença de Deus, está falando com coisas importantes como a justificação, mas ele está gastando tempo com pecado. E ele vai tentando nomear e muitas vezes até esquece do pecado e ele fica mais acusado ainda. E por fim ele chuta o balde e fala, Senhor, perdão por todos os pecados que eu nem lembro. Oh irmãos, tome muito cuidado com isso. Essa realidade não é a vontade de Deus. Tirando a Páscoa, eu sempre vi isso dentro da Igreja Católica. Muitas missas e muitas programações para falar a respeito de pecado. Mas quando se fala realmente de Cristo? Somente na Páscoa. E é o que tem poder para nos mudar, para transformar. Enquanto nós tivermos, irmãos, consciência de erros, nós travamos o mover de Deus. Isso aqui é muito sério que eu estou te dizendo. Não tem como Deus fazer uma grande obra através de filhos, ainda que sejamos filhos, amém, irmãos? Debaixo de culpa, acusação, de gente que acredita que precisa continuamente falar a respeito de pecados. O perdão dos pecados para o católico nunca é permanente. Ele sempre vai precisar confessar de novo e de novo e de novo. Mas sabe que nós vemos isso aqui também, infelizmente. Eu preciso ser honesto com você. No meio de muitos irmãos na igreja cristã evangélica. Irmãos que ainda precisam entender um pouco mais a respeito do evangelho. Quando nós falamos sobre isso, os irmãos ficam muito assustados. Porque não conseguem digerir essa afirmação, essa verdade de que todos os nossos pecados já foram perdoados. E talvez agora você está aí me olhando com cara feia. Quem que esse pastor pensa para falar a respeito disso? Aonde foi que ele leu? Talvez você está aqui nos visitando hoje. E como assim todos os meus pecados já foram perdoados? Esse negócio está estranho. Mas eu te peço, fique até o final desse culto. Não desista. Amém, irmãos? Porque nós vamos tirar prova disso na palavra de Deus. Amém? Deus tem mais ainda para fazer na sua vida. Eu só estou explanando. Mas eu vou te provar na palavra de Deus que Deus não quer que você perca o seu tempo acusado, vivendo debaixo de condenação. A vontade de Deus é fazer uma obra grande através de nós. Aleluia, irmãos. Mas para isso acontecer, precisamos ter consciência total do perdão dos nossos pecados. Aleluia. Quando nós vivemos a vida cristã, muitas vezes, alguns acabam vivendo como se não
tivessem sido perdoados. É muito ruim viver dessa forma. A Bíblia, ela nos mostra vários tipos de relacionamentos com o Senhor. De pai e de filho, de noivo e da noiva. E hoje eu vou mencionar alguns deles aqui. Mas sabe, é muito ruim você ver um noivo e uma noiva, um marido e uma esposa que vivem debaixo dessa acusação. Às vezes acontece muito com os maridos, é ou não é, irmãos? O marido pensa que a esposa está com raiva dele. E aí ele fica todo desconcertado. Aonde foi que eu errei? Ela me chamou pelo nome e sobrenome. Tem alguma coisa errada. E ele não dá conta de ficar à vontade. Nem no sofá, nem no quarto, nem na cama, nem em lugar nenhum. Por isso, irmãos, nós precisamos resolver. Eu resolvo logo. Eu já falo onde foi que eu errei. Já me perdoo. Eu sei, eu sou falho. Porque é ruim ficar com essa consciência pesada. Agora, se você tem problema com a sua esposa ou com o seu marido, você resolve. Se você tem problema com o diabo, você resolve. Expulse e pronto, acabou. Mas e quando o problema é com Deus? E quando eu penso que Deus, Ele está com raiva de mim? E quando eu duvido a respeito do perdão total? Então, infelizmente, eu vivo uma vida de peso. E não tem como Deus fazer algo sobrenatural através da minha vida. Estão me entendendo? Posso ouvir um amém? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, projeta para mim, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá, eu preciso te provar isso na palavra de Deus. Aleluia. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. A Bíblia está falando aqui e mencionando algo que aconteceu no Velho Testamento. Havia o derramamento de sangue de touros e de bodes naquela época pela remissão dos pecados. Era assim que os judeus faziam. No versículo 11, pode passar para mim, olha o que a Bíblia diz. Ó, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. O que a Bíblia está dizendo aqui é que ainda que os judeus tenham forçado e feito tudo, todas as escrituras, todas as ordenanças, nunca foram capazes de remover todos os pecados. Mas a Bíblia, ela mostra, irmãos, que esses sacrifícios eram só uma sombra daquilo que haveria de vir. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz e Ele tomou o lugar de cada um desses sacrifícios. Amém, irmãos? Ele foi o cordeiro que morreu por cada um de nós. Glória a Deus! Quantos aqui acreditam que o sangue de Jesus é mais poderoso do que o sangue de bodes e de touros? Diga amém! Amém. Glória a Deus! Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Agora, no versículo 3, a Bíblia diz, volta lá um pouquinho. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Então, o que Jesus Cristo fez na cruz, irmãos, nunca tinha acontecido antes. Jesus, Ele morreu de uma vez por todas, para toda a eternidade. Aleluia! Quando João Batista viu a vinda de Jesus, por isso que ele ficou alegre. E exultante ele clamou, está lá em João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista disse isso? Porque ele entendeu. Já não vai ser mais preciso tantos sacrifícios. Já não é preciso mais viver uma vida condenada. Agora nós podemos simplesmente crer no poder do sangue e todos os nossos pecados foram lavados. Aleluia! Essa é a verdade. A ideia de que os pecados passados, presentes, futuros foram completamente eliminados pelo sangue de Jesus não entra na cabeça de muitos irmãos. Infelizmente, judeus, católicos, religiosos, mas às vezes aqui dentro mesmo da nossa igreja, há irmãos que criticam, que gostam de acordar todos os dias de manhã e se lembrarem em primeiro lugar do pecado. E ajoelham e fazem uma cara e uma pose de contrição, mas isso não faz diferença na sua vida. O que tem mais poder, irmãos? O seu clamor de joelhos, as suas lágrimas de condenação, ou a sua fé no sangue do Cristo ressurreto, amém? É Jesus que tem poder para mudar as nossas vidas.
Ele morreu por nós de uma vez por todas. A maior parte dos protestantes, irmãos, como nós somos abençoados, irmãos, como nós somos privilegiados de viver numa igreja que tem tanta revelação e clareza. A maior parte dos protestantes acreditam que estão sendo perdoados diariamente. E o pior, tem alguns que acreditam que precisam ser libertos semanalmente, diariamente. Tem muito culto aí que acontece toda semana de libertação. Mas você já percebeu que nós aqui não? Vamos para o encontro, lá expulsamos o demônio, pronto, acabou meu filho, vai embora, vai viver o evangelho, aleluia. Vai para o cursão, vai para o CTL, vai edificar a casa para Deus, aleluia. Mas tem muito crente por aí fora que não entende isso. E estão anos aí, tentando serem libertos. Mas tudo por quê? Porque não tem uma consciência de perdão. Irmãos, o que a Bíblia mostra é que lá no start, você passou pelo encontro semana passada, amém, irmãos? Tem alguém aí? Você já pode ser usado por Deus. Já vai pregar o evangelho, já tem unção liberada para você nessa noite. Pode comer, pode beber, mas pode alimentar também. Agora alguém que anda acusado, ele anda como? Cabisbaixo, o tempo inteiro pensando nos pecados, errei. E ele pode até tentar pedir perdão por todos os pecados, mas uma hora ou outra ele vai esquecer e vai cair na condenação de novo, e de novo, e de novo. Em Lucas, no capítulo 15, versículo 21, eu amo essa história. Para mim é a melhor parábola de todas, disparado. É a parábola do filho pródigo. E ela aponta para o relacionamento do pai com o filho. Se você tem alguma dúvida a respeito de salvação, olha para cá. Não tem pecado maior do que o desse menino. Ele desejou a morte do pai por causa de dinheiro. E ele pegou o dinheiro, saiu, gastou, aprontou. E no final, ele mesmo duvidou da sua salvação. Olha o que a Bíblia diz. E o filho lhe diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quantos, muitas vezes, tem essa oração? Você vem diante de Deus falar dos seus pecados. Pequei contra o céu, contra a terra. Errei com a minha esposa, com a minha família, com meu filho. E você vai nomeando pecado. Mas eu louvo a Deus, porque aqui nós vemos a postura de um pai verdadeiro. Alguém que não está preocupado com os seus pecados. É a única oração de um filho, de um justo, que Deus ignora na palavra de Deus. Você acredita? Literalmente. Deus, ele ignorou. Versículo 22, olha o que o pai diz. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. O filho estava falando de pecado, mas o pai fala o quê? Traz a roupa, traz o anel, vamos fazer festa, porque o meu filho está de volta. Esse filho, ele achou que tinha perdido a salvação. Eu vou voltar, porque quem sabe meu pai aceita eu ser pelo menos um empregado lá em casa. Irmãos, precisamos muito acabar com essa consciência de empregado aqui no nosso meio. Não podemos. Aqueles que são filhos de verdade, eles se envolvem. Eles entendem quem eles são. Eles não andam acusados. Irmãos, eu falo isso por mim mesmo. Às vezes as coisas acontecem e a gente fica, sabe? Eu me sinto muito filho aqui em casa, aqui no Garavela. Amém, irmãos? Aleluia. Mas eu te confesso que tem hora que aparecem umas lutas. Semana passada um pastor de governo me ligou, eu falei para o pastor Adamés. Estava dando aula no seminário, 8h20 ele me ligou, era 2 aulas, eu dei aula até 10 horas. Quando foi 10 horas eu peguei o celular e vi a ligação. É o pastor. Tentei retornar, mandei mensagem, não respondeu, não falou nada. No outro dia mandei mensagem de novo, pastor. E já é a 3ª vez que eu erro com esse pastor, que eu não atendo. E um dia ele até falou para mim: você nunca vai me atender, irmão? E eu fiquei acusado, pensando, o que é, meu Deus? O que eu fiz de errado? Pensamentos que não podem entrar nas nossas vidas. Depois eu descobri que era uma grande bênção, amém, irmãos? Nem sei se eu posso contar aqui. Pode, pastor. Era a notícia que eu vou viajar no avião particular da Videira com o pastor Aloysio, aleluia! Oh, Jesus!
Nem sei como que vai ser isso, não sei que conversa que eu vou ter, mas eu vou estar diante do mestre, amém? É um privilégio muito grande. Mas por que eu estou te falando isso? Porque às vezes Deus quer te abençoar e você está acusado. Você esquece que você é filho. E quando o filho erra ou não, ele tem que ter liberdade na casa do pai, amém, irmãos? Você tem que se sentir em casa. Essa é a resposta do pai aqui, olha para o filho. Ele não queria falar de pecado. Enquanto nós queremos falar de pecado para Deus, Deus está interessado em falar de justiça. Ele, em outras palavras, estava falando, vamos mudar de assunto. Vamos falar da justificação, esse pecado seu eu já resolvi. Você lembra daquele dia? Eu enviei meu filho unigênito para morrer por esse pecado na cruz do Calvário. Foi massa demais. Ele morreu e ele disse no final, está consumado, tudo foi lavado, você está perdoado, vamos fazer festa, vamos falar daquilo que vale a pena. É assim que um pai se posiciona, amém, irmãos? Pode aplaudir, aleluia. Aplauda o Senhor. Oh, irmãos, qualquer sistema que tenta te levar a viver uma vida de acusação, duvide disso. Saia fora. Fuja daquilo que está tentando te prender debaixo de medo. Eu vou te contar algo, irmãos. Uma igreja verdadeira, jovens que realmente permanecem no Senhor, são jovens que entendem que são amados. Eu já vi muitos líderes de jovens tentando inculcar a palavra através de medo, forçação de barra, pregações emotivas para chorar. Mas os verdadeiros jovens, irmãos, aqueles que realmente têm um coração para o Senhor, independente se é o período da vida com maior tentação ou não, independente se você está sendo tentado hoje ou não, talvez você tenha sofrido acusação no seu casamento, na criação dos seus filhos. Deixa eu te falar algo. Só entenda que você é amado. Desfruta desse amor. Mergulha nesse amor. Viva como você é. Essa é o que a verdade da Bíblia diz. Você é filho. E viver com essa consciência do perdão vai te conduzir ao sucesso. É isso que nós precisamos. Se nós aceitarmos esse sistema, irmãos, estaremos essencialmente dizendo que o sangue de Jesus é menos poderoso. Porque se os touros e bodes tiveram algum poder no Velho Testamento, porque tinha. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele vinha com o sacrifício, matava-se ali, e agora os pecados daquele povo estavam resolvidos por 365 dias. Depois de um ano, tinha que voltar novamente. Fazer sacrifício, entrava ali no átrio, entrava no lugar santo, entrava no santo dos santos, ouvia a voz de Deus, e assim ele tinha a única oportunidade. Mas os tempos mudaram, e Jesus ele veio e trouxe a nova aliança, amém? O sangue de Jesus não pode ser pior, ou menos poderoso do que o sangue de bodes e touros. O sangue de Jesus, irmãos, é a coisa mais importante que existe nessa terra, amém? Nos céus e na terra, foi o sangue de Jesus derramado que o colocou acima de todas as coisas, todos os principados, potestades, é o nome acima de tudo. Então agora, se acreditamos que o sangue de Jesus nos proporciona perdão só um dia, nós estamos dizendo que o sangue de touros era melhor. Fala misericórdia. Não faça isso. O sangue de Cristo é mais poderoso do que qualquer animal. Amém, irmãos? E é precisamente por isso que podemos crer que o sacrifício de Jesus nos proporciona um perdão e purificação total, de uma vez por todas. Jesus, ele declarou, ali está consumado. E a partir daquele momento, hoje é um dia de ceia, é o dia de nós relembrarmos isso. A partir dali houve liberdade para sempre em nossas vidas. Basta você crer. Agora, muitas vezes você tenta entrar nesse buraco. É impressionante como tem gente sempre tentando buscar sacrifícios. Preciso sofrer um pouco mais.
preciso de uma palavra que vai me bater, porque eu estou precisando aprender. Não é esse o caminho. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 7, versículo 27, projeta, por favor. Não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro porque seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Lembra que eu te falei que eu ia provar na Bíblia, amém, irmãos? O que a Bíblia está dizendo aqui? Jesus se ofereceu uma vez por todas, e agora está tudo resolvido. Vai lá para o capítulo 10, versículo 10 de Hebreus. Olha o que a Bíblia diz. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Vamos falar juntos, só uma vez por todas? Repete comigo, uma vez por todas. Aleluia. 1 Pedro 3,18, vamos mais um versículo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A Bíblia está dizendo, irmãos, que Ele morreu uma única vez, e ali foi resolvido. Agora o que nós precisamos falar com Deus, irmãos, é a respeito da justiça. O justo morreu pelos injustos e está tudo resolvido. A glória tem que ser dele mesmo, aleluia. E é assim, os crentes não estão sendo perdoados progressivamente, já foram. Pare de tentar pagar o que está pago, pare de tentar procurar dívida onde não tem. Estava falando com um discípulo essa semana, e ele me contando que quer ir para um outro país, porque ele precisa pregar o Evangelho, porque ele precisa de uma realidade maior, porque ele precisa de estar longe da família, porque ele precisa estar longe dos irmãos, para ele buscar o Senhor. O que é isso? No final ele falou para mim, pastor, então eu vou para o exército, porque eu estou sentindo que eu preciso sofrer. Meu Deus, que loucura que é essa? Jesus não quer fazer isso com você. Ainda que você venha passar por desertos, acredite, a vontade de Deus, meu irmão, é que você desfrute da boa, agradável e perfeita vontade dEle, amém? Às vezes Ele vai te levar para o deserto, mas é Ele quem te leva. Não precisa de você ficar comprando passagem para ir para lá, não precisa de você ficar procurando tribulações, não! E ainda assim, a tribulação de Deus, ela vai ser a mesma que Jesus passou. Se Ele não passou, então você também não passará. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 15, oh Deus, como isso aqui falou comigo hoje à tarde. Olha só, por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ou seja, se está vivo, então não tem testamento. Mas se morreu, o testamento tem poder. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Amém? Tem 3 palavrinhas chaves aqui. Fala comigo, promessa, aliança e testamento. Nós vamos discutir sobre isso. Em primeiro lugar, promessa. A promessa é um compromisso que alguém faz a uma pessoa. Mas Deus, Ele sabe das nossas fraquezas. E às vezes promessas são quebradas. Alguém promete, mas não cumpre. Você talvez sofreu com isso em algum momento da sua vida.
E por isso você tem dificuldades para lidar com Deus. Eu tive dificuldades com isso. Muitas vezes eu vi o meu próprio pai prometer coisas para mim que ele não cumpriu. E no início da minha caminhada, eu ficava muitas vezes duvidando das promessas de Deus. Deus falava, você vai ser pastor. Eu ficava duvidando, como, Senhor? Não tem como. Eu sou incapaz, eu não consigo, e ficava duvidando. Mas Deus não é assim, amém, irmãos? Então Deus, Ele sabe da nossa fraqueza. E Ele poderia ser que viéssemos a duvidar do cumprimento da promessa. Por isso então, irmãos, Ele vem nos assegurar. Uma promessa cumprida, ela se transforma em aliança, que é o segundo nível, e mais poderoso, mais importante. Agora nós podemos ter segurança de que a promessa será cumprida, porque Deus fez uma aliança conosco, uma aliança de sangue, amém, irmãos? Por causa da nossa fraqueza, Ele transforma a promessa num documento, uma aliança que não pode ser revogada. Ele fala aqui, irmãos, de palavras, eternas. Uma aliança, ela tem o mesmo sinônimo da palavra testamento, mas não são a mesma coisa. Por quê? Porque a aliança, ela é estabelecida, e ela funciona enquanto há vida. Se tem vida, então existe a aliança. Mas se morreu, a aliança agora é quebrada. Por isso, o que fica para depois da morte então? O testamento. Uma aliança, ela ainda pode ser revogada, ela pode ser alterada. Alguns preceitos podem ser adicionados, mas não no nosso caso. Sabe por quê, irmãos? Porque não foi uma aliança, mas um testamento. Jesus, Ele morreu, e agora nós temos a prova viva. O testamento é a herança que não pode mais ser alterada. O testamento é a aliança que se tornou herança para cada um de nós. Nós temos uma herança, e a principal é o sangue de Jesus. Ele é a nossa herança. Ele é a carta de restituição. Está tudo pago. Primeiro Deus fez uma promessa, depois Ele tornou uma aliança. Mas hoje, irmãos, essa nova aliança tornou-se um testamento. E essas promessas não podem ser alteradas mais. Você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Você tem liberdade. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer algo. Às vezes você fica pensando, pastor, mas eu ainda não consigo ter essa revelação completa. Um outro líder na semana passada ficou encucado com a palavra a respeito também de Hebreus. E ele até falou que não iria pregar a palavra, porque ele ainda não tinha essa verdade totalmente enraizada no coração dele. Eu entendo a sua dificuldade. Eu só te peço que não desista, e peça para o Senhor: Senhor, me mostra essa verdade. Porque o diabo vai tentar de todas as formas te paralisar. Ele sabe, irmãos, ele sabe. Como o pastor Aurélio falou aqui na hora do louvor, tem muita coisa tentando nos distrair, porque há muito poder sendo liberado nessas noites, amém? Os nossos cultos têm acrescentado unção, vida. Hoje tem irmãos nos visitando de outros prédios. As pessoas, elas têm falado do que tem acontecido aqui no Garavelo, e é uma realidade, porque temos entendido que somos perdoados. Não somos os melhores, acreditamos piamente nisso. Há muitas falhas, muitas vezes andamos acusados, mas todos os dias nós recorremos ao sangue. Não conversamos com Deus a respeito dos nossos pecados, mas a respeito da justificação. E é assim que você precisa se posicionar. Não compreendemos claramente qual que é a moeda do céu. Talvez você não consiga entender isso muito bem, mas eu preciso hoje te dizer, só existe uma moeda. Por muitas vezes eu falei que é a fé, mas não, é o sangue. O sangue, ele é o start. Ele é o início de todas as coisas na vida cristã. Essa é a moeda que move. Se nós somos totalmente perdoados, é por causa do sangue. Sabe, irmãos, o autor de Hebreus, ele é categórico aqui em dizer que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Quando nós somos surpreendidos em alguma falta, nós pedimos perdão e até choramos, mas isso não vai resolver. A moeda do céu, irmãos, é o sangue, Ele é quem paga a dívida. Em Israel, por 1500 anos, os judeus ofereceram sacrifícios de sangue.
Mas hoje o que nós precisamos fazer é recorrermos ao sangue. Aleluia! Confie no sangue de Cristo. Se aquele povo confiou no sangue de animais, você pode confiar no sangue de Jesus. Amém, irmãos? Entenda. O perdão se deve ao sacrifício de Cristo na cruz. E essa foi a única moeda que foi apresentada diante de nós. Aleluia! O perdão, ele já foi algo liberado. O pecado foi aniquilado. E nós podemos ver isso em Hebreus capítulo 9, versículo 23. Vamos ler? A Bíblia diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais como sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com o sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. A palavra aniquilar aqui diz, irmãos, que foi completamente destruído. Todo o pecado. E Jesus não precisa mais morrer várias vezes para que nós venhamos a viver uma vida de alegria, de paz. Hoje nós temos descanso, amém, irmãos? Você já pode andar no descanso. Se um judeu ele entendesse o perdão total de Cristo ali na cruz, ele cessaria todo o esforço pela aspersão, expiação de animais. E por que muitas vezes nós estamos aqui gastando tanta energia com os nossos pecados? Você foi completamente perdoado em nome de Jesus, amém, irmãos? Presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as pessoas que estão no inferno, elas merecem estar lá. Mas todas as pessoas que estão nos céus, elas não merecem estar lá. Entenda isso. Você não vai para o céu pelo seu merecimento. Você vai simplesmente por causa do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Toda honra, toda glória, todo poder é para Ele. Foi pelo amor dEle que foi derramado por nós, por você. É por isso que nós estamos aqui, nesse domingo de ceia, para celebrarmos aquilo que Ele fez. Toda a honra, todo o centro de todas as coisas tem que ser Ele. Quanto mais nós entendermos isso, mais nós viveremos a vitória sobre essa igreja. Por isso pare de treinar essa ginástica mental, de se arrepender todos os dias. Eu sei que é difícil você entender isso, eu sei. Mas você precisa de liberdade. Não tenha uma mente dupla, declarando que está perdoado e depois voltando. Sabe, você não precisa ficar pedindo perdão todos os dias. Você não precisa ficar voltando lá atrás. Você já resolveu isso com Deus. Você já entendeu que Ele morreu por você. Está tudo consumado. E agora, meus irmãos, nós só precisamos desfrutar do amor de Deus. Há amor liberado para os filhos aqui hoje. Queria que você fechasse os seus olhos agora, aí onde você está mesmo. Imaginasse você correndo para diante do seu pai. Não se veja como o filho pródigo se via, como um empregado, mas se veja como um filho. Não importa a sua enfermidade, o seu pecado, não importa o que você tem passado nesses dias, Cristo está diante de você com os braços abertos. Cristo está diante de você e Ele virá para nos buscar com o seu amor. Ele sofreu todo o julgamento, Ele foi espancado, Ele foi morto naquela cruz, para que hoje nós possamos ter vida. Para que hoje nós possamos entender que já foi tudo resolvido em nome de Jesus. Se veja agora, indo para os braços do seu Pai. Se veja agora, voltando agora,
para o início de tudo, para os braços de amor dEle. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Oh, Jesus maravilhoso, como nós somos amados por Ti, Jesus. Contemple o amor dEle nessa hora. Contemple o amor de Jesus nessa hora, aí onde você está. Ele derramou o seu sangue pelos seus filhos e filhas. Ele derramou. Como somos amados. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Ele tem ciúmes de você, meu irmão. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me Eu queria que os filhos ficassem de pé nessa hora. Se levante como um vitorioso, amado, redimido, justificado. Declare essa verdade. Nós somos amados. Ele me ama. Ele me justificou. Ele me deu vestes novas. Ele me deu uma consciência limpa do pecado, da acusação. Ele me perdoou, Ele me lavou, Ele me ama, Ele me ama. E Ele me ama. Gaste tempo falando do amor de Deus. Somos sua herança, Ele é nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a A herança é redenção. nossa. Se a graça O testamento já é nosso. Podemos desfrutar dele hoje. o céu se une à terra meu peito acelerado, não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando pensou que Ele me Sim, Espírito mais uma Santo. vez. Oh, Jesus. Queremos uma consciência limpa. Senhor, nos ajuda em nossas fraquezas. Nos ajuda a entender que já há um testamento decretado. Somos filhos amados, perdoados, redimidos, justificados. Acima do pecado está o sangue que eu fui lavado.
Receba o amor do Pai. Não há mais culpa, não há mais condenação. Toda angústia vai embora. E Ele me ama. Receba. Receba. Me ama. Ele me ama. Me ama. Me ama. Oh, somos sua herança, somos sua herança. Diga! Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, Mergulha no rio de graça. Mergulha nos braços do seu Pai. o céu se une a terra com. Meu Deus, toma cada coração. Encha com esse amor. Sentimento, mais uma vez somos sua herança. E somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos a redenção. Se a graça estamos afogando. O céu se une a terra com. Meu coração dispara. Não tenho tempo pra perder. Levante as suas mãos e diga que Ele me ama. Só as vozes. Ele me Ama. Feche os seus olhos. Hoje é dia, não de você olhar para você, fazer uma introspecção. Será que eu sou digno? Será que eu fiz por merecer? Será que eu sou aceito diante do Senhor? Não olhe para você nessa hora. Receba o amor do Pai. Receba o perdão de uma vez por todas. Que o Espírito Santo de Deus traga a revelação dessa verdade. Para que hoje, quando você participar da ceia, você possa ter clareza no seu coração que você é um filho muito amado. Quando você deitar na sua cama, que você possa logo entrar no sono do justo. Quando você acordar amanhã, possa declarar: eu sou um filho amado. Não importa as suas falhas, não importa os seus erros, mas que você possa, a cada dia, ter revelação do quanto você é amado. Não é pelo que você faz, é pelo que você é. E em Cristo Jesus, nós somos lavados, purificados e santificados. Nós vamos participar da ceia nessa hora. Se você não pegou o pão e o cálice, fica com a sua mão erguida. Os servos vão levar para os irmãos. Tem muitos irmãos que ainda não receberam. Mateus, vamos cantar mais uma vez esse refrão. Receba o amor de Deus. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de
graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. O coração dispara, o peito acelerado. Eu tenho tempo pra beber com ressentimentos quando penso que ele me mais uma vez, ele me que grande amor, ele prova que nos ama, ele me ama. Aleluia. Todos receberam o pão e o cálice? Olha, irmãos, há uma unção diferente neste lugar hoje. Sabe qual que é o sentimento que eu tenho no meu espírito? É que o Senhor está trazendo revelação de que você é filho. Olha, eu quero dizer para você, esse texto, eu até fiz questão de postar ali agora. Projeta para mim, mais uma vez, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Senhor, projeta lá, isso. Pois também Cristo morreu uma única vez. O que você tem nas suas mãos é a prova desse amor. Há 2000 anos atrás, Jesus estava morrendo pelos seus pecados, do passado, presente e futuro. Eu sei, lá fora as pessoas vão dizer: ah, mas a videira prega isso aí. Isso aí, na verdade, é um passe para que as pessoas possam pecar. Olha, eu vou te falar uma coisa, não é. Não é. Por que não é? Eu tenho que te contar. Porque na medida que você é atraído por esse amor, você quer andar em novidade de vida todos os dias. Você quer agradar aquele que te arregimentou, aquele que te chamou, que te escolheu. Mas preste bastante atenção, a Cristo morreu uma única vez pelos pecados. É o justo morrendo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Eu quero dizer para você, nós estamos aqui hoje para declarar que nós éramos injustos, mas por causa do sangue, hoje nós somos justos aos olhos de Cristo. Feche os seus olhos, erga o seu pão aos céus, repete comigo, fala assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz, no meu lugar, para me salvar. Na cruz, Ele morreu, para que eu pudesse desfrutar da vida que pertence a Ele. Cristo Jesus se fez maldição no meu lugar, para que hoje eu possa experimentar da vida abundante. Ele levou as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dele, hoje eu sou sarado, curado, abençoado. Eu sou filho amado. Eu não tenho que ficar lembrando dos meus pecados, porque Cristo Jesus, de uma vez por todas, pagou o preço pela minha vida, e aqui está o pagamento. Hoje, ao comer desse pão, eu estou comendo a vida de Deus, em nome de Jesus. Levante o seu cálice aos céus. Fala: Senhor Jesus, obrigado. Como eu sou privilegiado. O teu sangue precioso foi derramado por mim, e através deste sangue eu tenho a remissão, eu tenho o perdão,
total, eu posso hoje me achegar como um filho amado. Não sou um empregado, mas eu entendo que independente dos erros ou dos acertos, o teu amor continua sendo o mesmo. Por causa deste sangue, eu tenho liberdade. Eu sou o filhinho amado do meu paizinho. E hoje eu quero me lembrar da minha justificação, do meu testamento, da minha herança, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice, compartilhe com a sua família, celebre a justificação, as maravilhas do Senhor. Se você quer permanecer conosco, nós vamos só organizar aqui alguns detalhes do louvor. É coisa de 10 minutos, porque hoje nós temos uma programação especial com o nosso irmão Mateus. Alguém pode dizer amém? Então, se você quer permanecer, fica à vontade. Os irmãos que têm que sair, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Não vá embora sem dizer para 2 ou 3 irmãos: você é um filho amado em nome de Jesus. Aqui até as pastoras.